Como lidar com a rejeição? Esse é um dos vídeos mais importantes para sua vida e eu vou bem direto ao ponto. A primeira coisa que você tem que entender é aprender a ver as coisas por determinadas perspectivas. Tudo que acontece na sua vida, você pode olhar tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Por exemplo, se você tomou um fora de uma mulher que você sempre quis ficar, você pode olhar isso pelo lado, fui rejeitado, ela não me quer, ela vai ficar com um cara mais bonito, ela vai ficar com outro mais rico, eu não sou nada daquilo. Ou então você pode parar e pensar assim, se ela não me quis, o que eu posso melhorar para literalmente ter mais sucesso em uma próxima oportunidade? Se você tem esse pensamento, é muito provável que você tenha a mentalidade de um campeão e que você vai se desenvolver muito na vida. Agora, grande parte da nossa sociedade, principalmente você que está assistindo, tem esse pensamento aqui, de ficar com autoestima baixa, de se sentir humilhado, de não querer mais falar com mulher nenhuma, de entrar dentro de uma bolha em que você pensa, eu não sou o suficiente. Só que enquanto a gente está falando em uma relação de homem e mulher, é uma coisa. Agora, vamos voltar isso para a nossa vida e ver como que vai muito mais além. Se você está, por exemplo, fazendo uma entrevista de emprego, eu quero te falar que nessa entrevista de emprego que você for fazer, vão ter vários outros candidatos. E a probabilidade de você ser rejeitado em uma primeira entrevista de emprego é muito grande. E aí você nunca mais vai fazer uma outra entrevista de emprego? Você não vai trabalhar? Você vai ficar triste? Ou você vai entender o que aconteceu, analisar tudo que você poderia ter melhorado e treinar para ficar muito melhor? Essa segunda possibilidade é literalmente o que vai fazer você ser alguém de verdade na vida. Porque se você ficar triste e se contentar com isso que o seu cérebro fala, você vai ter um pensamento de um fracassado. Eu vou te contar como eu comecei a lidar com a rejeição desde muito cedo. Se você não sabe, eu era jogador de futebol. Só que para eu jogar no meu primeiro clube profissional e federado, eu tive que fazer vários testes, muitos testes. O primeiro teste que eu fiz foi no meu clube do coração, no Corinthians. E quando eu tinha 7 anos, no meu primeiro dia de treino, eles já falaram, você não serve para jogar aqui. E eu chorava. E aí depois fiz teste em mais de 30 clubes, todos que vocês possam imaginar, e mesmo assim eu era rejeitado. Então eu dei um passo para trás, comecei a jogar num clube que não era profissional, mas que me deu muita bagagem e muita oportunidade para que finalmente um clube profissional me chamasse para ter a minha primeira oportunidade. Só que dentre todos esses nãos que eu tomava, era óbvio que eu ficava muito triste, era óbvio que eu ficava muito inseguro, era óbvio que eu pensava, puta, mas eu sou melhor do que esse cara aí, por que eles não me chamaram? Só que o que você tem que entender é que existem coisas que não dependem da gente. A única coisa que depende da gente é o nosso desenvolvimento e o que a gente pode fazer para melhorar. E era isso que eu buscava fazer. Então eu já tive que lidar com essa rejeição desde muito novo. Depois, quando eu parei de jogar futebol, eu tive uma das maiores frustrações da minha vida, que eu sempre quis ser jogador, nunca tive outra pretensão de ter alguma profissão, mas eu tive que fazer alguma coisa. E eu fui para a área de vendas. Na área de vendas, você lida com a rejeição todo santo dia. Você tem que ligar para muitas pessoas. De 100 pessoas que você liga, se você tiver uma taxa de conversão muito boa, 10% dessas pessoas vão comprar de você. Então, para cada 100 ligações que você faz, você toma 90 nãos, ou no máximo 10 sims. Então você lida com a rejeição de uma forma muito frequente. E você entende que tudo bem a outra pessoa não querer um produto seu. Tudo bem a outra pessoa querer comprar de um concorrente, mas eu tô fazendo o melhor para me desenvolver. E aí, quando eu entrei no mundo de vendas, eu comecei a entender um pouco mais sobre pessoas e é o que eu quero trazer para vocês, principalmente para conectar com a vida, principalmente no desenvolvimento pessoal, profissional e amoroso de vocês, tá? Se você entender isso, é muito provável que você alavanque vários pilares da vida. Quando eu era estagiário, eu tinha que ligar para CEO, CIO, diretor de tecnologia, para presidente, para dono de empresa. E eu me colocava em uma situação muito abaixo. Na minha visão, o que um mero estagiário que ganhava R$1.000 por mês ia falar com o presidente de uma empresa, com o dono de uma empresa, com o diretor comercial, com o diretor de tecnologia? Então a minha voz no telefone já gaguejava.
eu já falava de uma forma em que eu não transmitia confiança para a pessoa pelo telefone. Até que um dia me veio uma virada de chave e um dos maiores mentores que eu tive me falou assim: a outra pessoa do lado da linha em que você está ligando, ela também caga, ela também tem problema, ela também tem um monte de desafio, a vida dela não é perfeita e ela já teve no seu lugar. Só que ela não precisa saber que você está nesse lugar. Tudo depende da forma em como você se porta, que você se comunica e na forma que você se veste. Se você for para uma reunião bem vestido, falar bem, todo mundo vai achar que você é filho do dono da empresa, pela sua pouca idade, não que você é um mero estagiário. E eu coloquei isso na minha cabeça e falei assim, tá, a partir de agora, todas as ligações que eu fizer, eu vou fazer como se eu fosse o dono dessa empresa. E a minha taxa de conversão aumentou muito, porque eu falava de uma forma em que se a outra pessoa não quisesse, quem estaria perdendo essa oportunidade era ela, não eu. E eu comecei a entender, a vida é exatamente igual. Se eu quero falar com uma mulher e a mulher me rejeita, a primeira coisa que eu tenho que entender é o porquê ela me rejeitou. É porque eu não fiz uma abordagem boa? É porque eu não estou na minha melhor aparência física? É porque eu não entendo o meu próprio valor? É porque eu não tenho um assunto tão legal? Tá, agora se eu já identifiquei algum desses pontos, eu tenho que desenvolver esses pontos. O que é? Desenvolver a minha timidez? A minha abordagem? A minha comunicação? A minha lábia durante a conversa? Saber chegar no beijo ali de fato? E aí eu comecei a entender várias outras coisas que abriram muitas portas para mim. Então, quando você entende que se você chegar em uma mulher e a mulher te rejeitar por qualquer um desses motivos, você tem que fazer uma análise dessa situação para que você melhore para a próxima vez. E aí você fica pensando assim, ah não, mas eu não vou chegar nela porque tem um monte de gente vendo. Eu não vou fazer isso porque as pessoas podem pensar alguma coisa de mim. Você sabe quem que vai pensar algo de você? É alguém que não tá nem aí para você. Essa é a grande realidade. Quando você pensa isso e você se dá a oportunidade de ser aquele cara desenrolado, de ser aquele cara de pau, que mete a cara e faz qualquer coisa, você tem grandes oportunidades na sua vida que a maioria das pessoas não tem. Uma das frases que eu sempre falo é que se você quer se diferenciar das outras pessoas, você tem que ter coragem de fazer coisas que elas ainda não fazem. Por exemplo, se expor na internet. Você tem vergonha de postar um stories porque você acha que as outras pessoas vão pensar algo sobre você, mas isso poderia te desenvolver muito mais profissionalmente. Você tem vergonha de chegar em uma mulher porque você acha que ela pode te rejeitar, mas aí você nunca vai namorar uma mulher no perfil que você quer. Você tem medo de ir para uma entrevista de emprego porque você quer ser rejeitado. Então tá bom, mas você nunca vai ter o emprego dos seus sonhos. Ah, eu quero abrir uma empresa, mas eu tenho vergonha de me posicionar. Tudo bem, tem alguém que é muito pior do que você, ganhando muito mais dinheiro do que você só por ter atitude. O que eu quero que você entenda é que as pessoas que realmente vão te julgar são as pessoas que nunca construíram nada na vida. Um dos grandes exemplos que eu falo de rejeição é se você pegar os comentários dos vídeos, de qualquer pessoa, sempre vai ter comentário negativo. Só que aí a gente analisa aquele comentário da pessoa que é. A pessoa nunca construiu nada na vida, mora com os pais, faz um monte de merda, trai a mulher, tem um corpo todo zoado. É uma pessoa que me inspira? Não. Então por que eu vou aceitar essa opinião? Existe uma palavra que se chama resiliência. É a arte de você ser forte mesmo quando tudo é difícil. Ou quando todas as circunstâncias não são tão boas para você fazer aquilo. Mas quando você é forte, quando você insiste, quando você entende que você é o principal pilar da sua vida e você não depende de ninguém na vida para ter sucesso, você entende que você não precisa ter medo da rejeição. É enfrentando todas as suas barreiras em que você vai se desenvolver. É enfrentando todos os seus medos e todas as suas vergonhas que você vai se desenvolver. Só que por um outro lado, eu também sei que é muito difícil você fazer isso sozinho. Por isso que eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero que você conheça a geração D e que você faça parte da geração mais desenrolada do mundo. É literalmente a minha plataforma onde eu trago um conteúdo que vai te desenvolver pessoalmente, profissionalmente e amorosamente, para que você tenha acesso a uma comunidade de pessoas que estão com o mesmo objetivo de vida que você, que têm o mesmo pensamento que você, para que você saia daquele seu ciclo de amigos que não te apoiam em nada e que não vão te levar a lugar nenhum. Eu quero que você conheça pessoas de valor. E dentro da nossa comunidade, essas pessoas estão ativas e estão presentes. Eu quero que você tenha acesso a tudo que eu sei. Então, toda semana eu faço uma aula ao vivo só para os alunos.
Além disso, eu faço vários resumos de livro e uma vez por semana eu disponibilizo o meu resumo de um livro para você em forma de audiobook. Ou seja, ao invés de ler livros densos, você vai ter o meu resumo pronto para você. Fora várias aulas de protocolo para você perder a timidez, melhorar as habilidades sociais, melhorar o seu relacionamento, se livrar da pornografia, enfim, é um treinamento muito completo, na verdade é um protocolo. Dentro desse protocolo a gente tem a maior comunidade de desenvolvimento pessoal do Brasil e eu quero que você faça parte. É só você clicar aqui embaixo no link da descrição que você já pode selecionar o seu plano e fazer parte da geração D. Tamo junto e até a próxima.